Irmãos e irmãs, hoje vamos fazer uma leitura do capítulo 13 do livro Fonte Viva pelo Espírito Emmanuel, na psicografia do médium Francisco Cândido Xavier. Ergamo-nos, levantar-me-ei e irei ter com meu Pai. Lucas, capítulo 15, versículo 18. Quando o filho pródigo deliberou tornar aos braços paternos, resolveu intimamente levantar-se. Sair da cova escura da ociosidade para o campo da ação regeneradora. Erguer-se do chão frio da inércia para o calor do movimento reconstrutivo. Elevar-se do vale da indecisão para a montanha do serviço edificante. Fugir à treva e penetrar a luz. Ausentar-se da posição negativa e absorver-se na reestruturação dos próprios ideais. Levantou-se e partiu no rumo do lar paterno. Quantos de nós, porém, filhos pródigos da vida, depois de estragarmos as mais valiosas oportunidades, clamamos pela assistência do Senhor, de acordo com os nossos desejos menos dignos, para que sejamos satisfeitos? Quantos de nós descemos voluntariamente ao abismo e lá dentro, atolados na sombria corrente de nossas paixões, exigimos que o Todo Misericordioso se faça presente ao nosso lado através dos seus divinos mensageiros, a fim de que os nossos caprichos sejam atendidos? Se é verdade, no entanto, que nos achamos empenhados em nosso soerguimento, coloquemo-nos de pé e retiremo-nos da retaguarda que desejamos abandonar. Aperfeiçoamento pede esforço, panorama dos cimos pede ascensão. Se aspiramos ao clima da vida superior, adiantemo-nos para a frente, caminhando com os padrões de Jesus. Levantar-me-ei, disse o moço da parábola. Levantemo-nos, repitamos nós. Irmãos e irmãs, uma das mais conhecidas parábolas do Novo Testamento é a parábola do filho pródigo. Pródigo significa esbanjador, aquele que gasta mais do que o necessário. Nós encontramos essa parábola no Evangelho de Lucas. Resumidamente, conta a história de um fazendeiro que tinha 2 filhos e o mais moço pediu ao pai a sua parte dos bens. O pai repartiu a fazenda entre os 2, o mais novo partiu para longe, desperdiçou e depois que gastou tudo, houve na terra onde ele estava uma grande fome e ele passou necessidade. E começou a pensar em voltar. Daí, aquela passagem, levantar-me-ei e irei ter com meu pai. E pensou também no que ele ia dizer para o pai. Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado filho. Faze-me como um dos teus trabalhadores. Quando ainda estava longe, o seu pai o viu e, tomado de compaixão, abraçou-o, beijou e disse aos seus servos para trazerem a melhor roupa, um anel e sandálias, além de um bezerro cevado para comerem em comemoração, pois o filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. Gostaria de pedir que reparassem. Ele pediu roupas, anel e sandálias. São objetos sob medida. Isso mostra que aquele pai sempre esperou por aquele filho. Em João, capítulo 6, versículo 37, consta que aquele que vem até ele nunca é lançado fora. Não importa o que tenha feito ou o que deixou de fazer. Não importa qual seja o seu passado. O que Deus quer não é condenar, é salvar. A compaixão do pai dessa parábola é uma figura
da compaixão do Deus Pai. O filho não pôde esperar a morte do pai. Ele quis a propriedade naquele momento, embora o pai ainda estivesse vivo. Uma vez que pôs as mãos nela, juntou tudo e partiu para uma vida pródiga. No final, ele, que havia sido o filho de um pai rico, tinha se tornado um homem pobre e faminto. E assim, alguma coisa crítica aconteceu. Ele tornou-se a si mesmo, ou seja, ele tomou consciência. O momento em que alguém volta-se para si próprio, normalmente é quando toma o caminho de retorno para casa, sendo casa a metáfora do retorno à nossa essência. Todos os pensamentos que ele tinha eram corretos e justos. Ele achava que depois do que ele tinha feito, não tinha mais o direito de ser chamado de filho ou tratado como um filho pelo pai. Ele havia comido o esforço de seu pai ao viver de maneira pródiga. Vamos notar também que o pai o viu à distância. Isso mostra que ele observava a estrada. Embora o filho tivesse pego sua herança e deixado o lar, o pai não estava indiferente àquele filho. Ele estava esperando, dia após dia, o retorno do seu filho, observando a estrada, e tão logo viu, correu para encontrá-lo. É uma imagem tocante. Um pai correndo para abraçar e beijar um filho que consumiu a sua propriedade por viver prodigamente. Não é a mesma coisa com Deus? Como o pai da parábola, então, Deus espera pela ovelha perdida. E quando essa ovelha retorna, ele corre para abraçá-la e beijá-la. O pai perdoa e apaga todo o passado do filho que retorna. Ele não trará para julgamento qualquer filho que retorne, porque o que tiver feito pelo tempo se perderá. Muitos pais, quando descobrem as rebeldias dos filhos, ainda que os filhos estejam arrependidos, julgam esses filhos, expulsam esses filhos. Porém, o pai da parábola abraçou, beijou e matou o bezerro mais gordo que tinha. Ou seja, tudo começou pela misericórdia. Similar é a alegria de Deus quando um filho retorna. O que Deus deseja não é a condenação. Se disserem a você que Deus o espera com um cinto para castigá-lo quando você retornar para Ele, por favor, ouça isso. Deus espera por você como o pai do filho pródigo. Ele espera e uma vez que ele vê você chegar, corre para abraçá-lo, beijá-lo e começar uma celebração brilhante pelo seu retorno. Que assim seja.